Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós somos gratos a Deus por este dia em que Ele nos concede. Temos só que dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela salvação. Obrigado pelo dia em que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela família. E está sendo muito bom esse nosso reencontro neste dia. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua vida, a sua família, abençoando os seus empreendimentos. Meus queridos, eu convido você para junto nós lermos a palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 10, muito conhecido, que diz assim a palavra de Deus: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome. E as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que dizia. No verso de número 7, e tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vir a mim, entrarão. Todos quanto vierem a mim, ou antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não o ouvem. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem e sairá. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, esse é um texto muito conhecido. É um texto que todo mundo conhece. A palavra, do bom pastor, o bom pastor Jesus. Jesus, filho de Davi. Jesus de Nazaré. Ele é o bom pastor. E uma das coisas que nos alegra muito é que esse pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. Ele trata as suas ovelhas. Ele tem cuidado para que o estranho, o mercenário, aqueles que dizem ser pastor e na verdade não são verdadeiros lobos destruidores. Então Jesus, ele tem um cuidado especial com as suas ovelhas. Ele diz: aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Então o pastor das ovelhas é Jesus. A este o porteiro abre, e as ovelhas entram, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome. As suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante.
quando ele tira as ovelhas para fora, ele, o próprio Jesus, ele vai adiante delas, ele vai na frente das ovelhas, orientando as ovelhas, seguindo para que as ovelhas não venham se distanciar, para que elas não venham dar direito à voz do estranho, né? A Bíblia diz que de modo nenhum a ovelha segue a voz do estranho, né? Na verdade, esse estranho aí é aquele oportunista, é aquele que aparece com doutrinas antibíblicas, aqueles que aparecem com aparência de pastor, mas que na verdade não é pastor. Ele é o devorador das almas e das ovelhas. E por esta razão é que Jesus tem muito cuidado. Mas, meus queridos, eu quero me basear no versículo 8 e 9. Jesus diz assim: todos quanto vierem ante mim são ladrões e salteadores. Jesus está dizendo, todos quantos virem ante Jesus é ladrão e salteadores. Mas as ovelhas não os ouve. A ovelha, o pastor, ele tem que alimentar suas ovelhas. O pastor, ele tem que tratar da ovelha, trazendo para o sentido eclesiasticamente falando, o pastor tem que doutrinar a ovelha. Se o pastor, ele doutrina a ovelha ela está se alimentando. E na proporção em que ela vai se alimentando, ela vai se agradando do seu pastor. Porque o pastor é aquele que está alimentando. O pastor é aquele que está dando os ensinamentos bíblicos, doutrinários. E a ovelha, ela se sente assim, muito fortalecida, muito confortada, assim, com o tratamento em que o pastor dá àquela ovelha. Do outro lado, esse pastor, ele vai ter muito cuidado, um cuidado minucioso na alimentação em que ele está dando para as suas ovelhas. Ele não pode dar uma mensagem, trazer uma mensagem doutrinária para a ovelha, falando de Jesus, falando das obras sacrossantas de Jesus, dando os ensinamentos bíblicos. O pastor tem que trabalhar nesta situação para que a ovelha não saia do aprisco. É aquilo que eu falei. Se a ovelha está alimentada, se a ovelha está abastecida, o seu estômago está abastecido, o seu organismo está abastecido, se ela está confortada espiritualmente falando, ela não tem como ela sair do aprisco. Mesmo que venha o pastor, entre aspas, aquele que é o mercenário, aquele que Jesus chama de ladrão, mesmo que ele venha e ele ofereça todas as vantagens, ela não segue. Por que ela não segue, pastor? Porque ela está ouvindo a voz do estranho. Ela não conhece aquela voz, mas a voz do pastor, a ovelha conhece. A ovelha conhece, sim. A ovelha conhece a voz do pastor. Se a gente for falar em termos assim de campo, de criação de gado, por exemplo, aquele que trata do rebanho de gado, daquelas ovelhas, gado, então, o pastor, ele leva o rebanho para o campo
e à tarde ele precisa reunir aquele rebanho de ovelhas para que ela possa vir para o aprisco. É só com um grito, só com uma palavra que o pastor ele usa para com a ovelha, chama-se o berrante. Ele dá aquela voz e a ovelha ouve a sua voz. É maravilhoso, né? E o que é interessante é que as ovelhas, elas seguem biblicamente os passos do pastor. Ela é como se ela tivesse uma ovelha mãe, digamos assim, uma ovelha mais experiente, uma ovelha assim, podemos dizer, que fosse a sua ajudadora. Então, aquela ovelha que nós chamamos de mestra, ela segue. Como o pastor não está ali presente, então aquela vai em frente e as demais vai acompanhando. Quando chega junto do pastor, aí segue para o aprisco. E a gente precisa cuidar, meus queridos, da ovelha. Você lembra de Jacó? Jacó, quando cuidava do rebanho, durante o dia, Jacó lhe tratava das ovelhas. À noite ele levava para o regresso, para o lugar onde as ovelhas dormia. E Jacó, como um bom pastor, a Bíblia diz que Jacó ficava deitado, dormindo ali, a noite toda, na entrada do aprisco, para que o inimigo não viesse atacar as suas ovelhas. Então, meus queridos, Jesus, de maneira nenhuma, a ovelha bem tratada, ela não vai se alimentar em outro canto. Mas se a ovelha não é tratada, ela não é alimentada, ela não é abastecida biblicamente, se ela não recebe amor, carinho, agrado do seu pastor, daqueles que a trata, a tendência é ela ir esfriando, ela ir se distanciando.